O Diário da Paraíba tem hoje como entrevistado o presidente da Companhia Docas da Paraíba, o Wilbur Giacomo. Além de jornalista, o Wilbur é especialista em vendas e mestre em marketing. Atua com comércio exterior, além de dar consultoria no desenvolvimento e pesquisa de produtos e fornecedores na Ásia, Europa e Estados Unidos. Também assessora na nacionalização de exportação de bens e produtos. Presidente, objetivamente, o que o Porto de Cabedelo representa para o crescimento da economia paraibana? Na verdade, acho que o mais importante é que não só a sociedade, mas a classe política da Paraíba entenda que um porto, ele é uma ferramenta mestra no desenvolvimento econômico de qualquer estado. Se você pegar até na história do Brasil, quando Dom João fez o primeiro trabalho de desenvolvimento dos portos e a abertura dos portos do Brasil, o país na época deu um salto, né? E agora a gente assiste novamente esse salto através dos investimentos do PAC. Então, um porto, ele é a ferramenta de escoamento de produção, seja para importação ou exportação de qualquer ambiente industrializado. Então, o porto, ele, como modal logístico, ele se integra às ferrovias, às rodovias, aos próprios aeroportos, né? Eu acabei de voltar de um curso de gestão portuária na Bélgica e, pra você ter uma ideia, a Bélgica é um pouco mais da metade do estado da Paraíba. Mas só o porto de Antuérpia, né? Na Bélgica você tem outros 5 portos, mas só o porto de Antuérpia, que movimenta 180 milhões de toneladas, que emprega 70 mil pessoas. Das integrações dos modais, só o ferroviário ele tem 80 linhas de trem que saem de dentro dos portos para distribuir para o resto da Europa. Então você imagina um lugar menor que a Paraíba que tem essa capacidade de distribuição. Outro grande exemplo que a Paraíba tem que ter como parâmetro é Singapura, na Ásia. É uma cidade de 27 km por 42 e você tem 4 milhões de habitantes, eu acho que em Singapura hoje, 4 milhões e meio. Só que o porto de Singapura movimenta 300 navios por dia. Então, imagine um lugar do tamanho de um município médio da Paraíba, né? Do tamanho de Monteiro, por exemplo, que movimenta 300 navios por dia. Então, é esse tipo de entendimento logístico que a Paraíba precisa entender e precisa dar foco, né? E você vê como o governo do estado, o governador Ricardo Coutinho, tem lutado para fazer mais de 1.000 quilômetros de estradas, renovar esse ambiente logístico, e o porto entra na pauta também como foco da infraestrutura para o desenvolvimento econômico. A vocação marítima do Brasil é bem evidenciada com o fato de que 95,7% das exportações do país dependem do mar. Como a Paraíba aproveita essa potencialidade? Na verdade, a Paraíba agora lança os olhos a esse horizonte marítimo, né? Porque o próprio Brasil ele não deu foco na logística marítima historicamente, porque o Brasil tem 8.500 quilômetros de costa e você vê que mais de 60% das cargas no país são movimentadas por caminhão. A própria cabotagem, que é a distribuição de cargas dentro do próprio país, ela ainda capenga, ainda precisa ser desenvolvida. E Cabedelo, historicamente, precisa se reerguer e fazer dessa ferramenta realmente um ponto de apoio logístico para o Estado, né? Interagindo com os outros portos e sendo um porto alimentador dos grandes portos e dando vazão a toda a logística, não só do interior do Estado, mas também para os estados vizinhos de Pernambuco e Rio Grande do Norte. Quais são as principais operações realizadas atualmente pelo Porto e qual a capacidade do Porto em termos de carga e de navios atracados? O principal tipo de movimentação hoje do Porto de Cabedelo são os granéis sólidos e líquidos, né? Cerca de 60% do combustível que circula hoje na Paraíba, ele é descarregado aqui nas distribuidoras de combustível do Porto de Cabedelo. Então você tem um movimento intenso de cerca de 300 caminhões por dia que saem de Cabedelo para distribuir combustível por todo o estado. Então você tem realmente
um grande centro de distribuição de combustível aqui em Cabedelo. A outra grande habilidade de Cabedelo é a movimentação dos granéis sólidos. Pra você tem ideia, nós recebemos navios de 35 mil toneladas, são operações contínuas que em 72 horas essa operação está terminada. São granéis sólidos do tipo a exportação de ilmenita, a exportação de granito, a importação de insumos para a indústria do cimento. Você tem, por exemplo, o coque verde de petróleo, você tem a escória, você tem o clinker, porque o Porto de Cabedelo hoje é o principal apoio logístico para o desenvolvimento da indústria cimenteira que está se desenvolvendo no estado. Pode ter certeza que nessa relação de apoio logístico com o desenvolvimento industrial, essa habilidade e essa característica e essa vocação do Porto de Cabedelo de movimentar os granéis sólidos, cada vez mais vai apoiar a indústria. E a geração de ICMS, a arrecadação de ICMS, vai ter um reflexo direto através da operação portuária. O Porto gera atualmente 400 milhões de reais por ano de ICMS. O que é preciso fazer para aumentar esse valor? Olha, se a gente atingir o potencial, as potencialidades do Porto de Cabedelo, como por exemplo, se a gente tiver um terminal de múltiplo uso, se a gente tiver 2 berços novos nesse terminal que a gente possa operar com containers, por exemplo, só para o telespectador ter uma ideia, de empresas da Paraíba que movimentam containers no Porto de Suape, gera uma movimentação em Pernambuco de mais de 37 mil containers por ano. Isso poderia estar sendo alimentado por aqui. Nós temos vocação para cabotagem também, ou seja, nós poderíamos estar alimentando isso. Estamos entrando já em entendimento com armadores para buscar essa rota para cá de cabotagem. Isso é um ponto. A prospecção comercial e a busca da infraestrutura. Esse novo cais, esse terminal de múltiplo uso, ele poderia movimentar cerca de 60 mil containers por ano, sendo bem pessimista. E do outro lado a gente tem um reforço do cais envolvente, fazendo uma nova cortina de um cais, porque a gente está saindo de uma dragagem, que a gente está aprofundando o antigo calado de 9,14 para 11 metros, e com essa nova estrutura de calado, né, profundidade, de reforço do cais envolvente e de um terminal de múltiplo uso, pode ter certeza que com essas pequenas mudanças que giram em torno de 500 milhões de reais, a gente tem de tudo para buscar pelo menos R$1 bilhão em ICMS, fora a geração de emprego, fora toda a renda dessa capilaridade logística que estaria envolvida. Que ações estão sendo desenvolvidas para resolver a questão do calado do porto? A profundidade do Porto de Cabedelo é uma polêmica antiga, né? É uma polêmica antiga por vários aspectos que não adianta mais a gente criticar o passado, a gente tem que agora buscar soluções para o presente e para o futuro. E o governador Ricardo Coutinho está empenhado nisso desde os primeiros dias da minha gestão aqui, e ele tem apoiado e tem exigido a busca de soluções nesse aspecto. Nós estamos com a promessa da presidenta Dilma e do próprio ministro dos Portos, o senhor Leônidas Cristino. Eles garantiram que iriam terminar essa dragagem. Então, a dragagem hoje está com 91% dragada, né, concluída. A bacia de evolução e quase todo o canal de acesso já está concluído. Então, a gente tem cerca de 1.300 metros que, de acordo com os estudos que a gente tem da Secretaria de Portos, ainda tem cerca de 200 mil metros cúbicos para serem dragados. Isso representa 9% aproximadamente do total da dragagem. Então, estamos aí com quase 11 metros e eu acredito que nos próximos meses a dragagem vai estar concluída, né? Há uma confiança nas promessas do ministro da Secretaria de Portos e eu tenho certeza que o governo federal não vai decepcionar a Paraíba. Presidente, quais são os maiores entraves para que o Porto de Cabedelo ocupe um lugar de destaque entre os portos da região Nordeste?
Eu acho que essa pergunta ela resume, inclusive, assim, a necessidade de prospecção, né? Porque se eu tiver uma infraestrutura básica que garanta operações com navios de maior porte, eu posso prospectar outras operações que sejam não só operações de importação e exportação, mas equipamentos industriais que venham se instalar na Paraíba, que venham se instalar na nossa retroárea, por exemplo, que hoje o Porto de Cabedelo tem área para empreendedores, está disponível para empreendedores. Então, se você está nos assistindo, é um empreendedor, tem algum equipamento, alguma indústria que tem relação com o nosso cais, que você vai receber os insumos ou vai exportar os produtos acabados pelo nosso cais, o Porto de Cabedelo hoje tem projetos prontos, né, para dar apoio a esse equipamento industrial. Então, hoje já podemos assumir inúmeros tipos de indústria, mas com esse ambiente reformado, a gente conseguiria dar muito mais condições a novas indústrias para Paraíba. Então, é uma relação que está se construindo e eu espero que em breve a Paraíba esteja pronta, não só hoje, né, não somente nesse governo, mas no resto de suas gerações, na continuidade de suas gerações, sejam públicas ou privadas, possam contar com esse equipamento logístico, que é o Porto de Cabedelo. O que o Porto pode oferecer em termos de geração de emprego e renda para o Estado? O Porto, a partir do momento que você tem operações contínuas, né, dá um exemplo básico. Uma operação de descarregamento de coque verde de petróleo chega a envolver cerca de 100 caminhões numa operação. Ele chega a envolver cerca de 150 pessoas nessa operação, né? Embora indiretamente tenha cerca de 2.000 pessoas envolvidas com essa operação. Estou falando de um tipo só de insumo. Imagina se você desenvolve, né, isso de outras maneiras, quantos empregos diretos e indiretos você poderia estar gerando em Cabedelo. Então, hoje a comunidade portuária, ela envolve cerca de 5.000 trabalhadores diretos e indiretos. Quais são os principais projetos para o efetivo desenvolvimento do Porto de Cabedelo para os próximos anos? O Porto de Cabedelo, inclusive nós estamos concluindo agora um planejamento de zoneamento do Porto, onde a gente está provisionando todas as expansões da área portuária. Então, uma das principais orientações do governador Ricardo Coutinho é que a gente se prepare para prospectar mais indústrias para o Estado, né? Porque ele está fazendo uma parte dele de um lado, que é a infraestrutura logística com estradas, está buscando um melhor relacionamento com a própria Transnordestina para trazer isso para o Estado, e essa ação do Porto de Cabedelo estaria ligada a esse novo cais, que seria o reforço do cais. Para você ter uma ideia, hoje a parede do cais, né, essa cortina do cais, ela tem menos 15 metros, né, são 15 metros de profundidade. Com essa reforma, a gente vai deixá-la com 20 metros. Então você estaria deixando com que o porto fizesse novas dragagens, né, disponibilizando o porto, adequando o porto a novas dragagens e chegando a um calado no futuro até de 13 ou até 15 metros, né? Depende da vocação das cargas que vão estar chegando aqui, mas até 13 metros seria, para você ter uma ideia, o Porto de Santos hoje tem cerca de 14, então a gente estaria com essa perspectiva de novas dragagens. E do outro lado seria o terminal de múltiplo uso. E acho que não seria demais se a Paraíba planejasse um segundo porto. Eu acho que, eu tenho uma ideia, o Porto de Suape ele foi planejado cerca de 25 anos antes da sua real operação. Então a Paraíba precisa pensar em equipamentos logísticos de infraestrutura que venham a somar ao Porto de Cabedelo. Então a gente teria reforço do cais, um terminal de múltiplo uso, e isso seria o passo básico para a gente atender a toda a potencialidade de Cabedelo. Feito isso, a gente partiria para desenvolver o porto pesqueiro, porque é um equipamento que o Ministério da Pesca não chegou a concluir,
o governo Ricardo Coutinho está em entendimento jurídico para receber o porto pesqueiro concluído, que também não adianta receber sem estar concluído, porque pode virar um problema, né, em termos financeiros para a própria companhia Docas. A gente precisa desse equipamento pronto e com isso a gente estaria desenvolvendo também a pesca no nosso cais, a pesca industrial, os arranjos produtivos locais, e estaríamos dando apoio à educação técnica com a escola de formação em pesca e navegação que o IFPB está lançando em Cabedelo. Então, a parceria com o IFPB e a FIEP no desenvolvimento da mão de obra seria um caminho paralelo que a Companhia Docas estaria fazendo, que não é só o foco no desenvolvimento industrial, mas também a capacitação da mão de obra do nosso pessoal. Presidente, como está o incentivo à movimentação de navios de passageiros no Porto de Cabedelo? O terminal de passageiros no Porto de Cabedelo, nós estamos buscando resgatar algumas verbas do Ministério do Turismo que estavam paradas há mais de 2 anos, né? Há uma parceria entre o Renato Feliciano, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Nós estamos trabalhando em conjunto nesse projeto, onde a Companhia Docas está dando todo o apoio à Secretaria de Turismo para realmente resgatar essa obra e retomar esse projeto que é de extrema importância para Paraíba. Dentro desse escopo de projeto, a gente precisaria de uma integração com o patrimônio histórico, porque eu acho que da maneira como foi concebido o projeto inicial do terminal de passageiros, existem erros drásticos assim que a gente precisa evitar. Primeiro, que quando ele foi concebido, o tamanho do cais era de 150 metros. A ideia agora é que esse cais esteja adequado ao tamanho dos navios, que mesmo na época que ele foi concebido, por mais que você coloque há 3 anos, há 4 anos, não existe mais tendência de navio com 150 metros. A Royal Caribbean, por exemplo, que é um dos principais players, uma das principais empresas do mundo de transporte de passageiros, praticamente todos os navios são acima de 200 metros, de 250 metros. São os chamados transatlânticos. Então, essa tendência, a gente precisaria dessa readequação do projeto. Segunda adequação é com o patrimônio histórico, né? Que onde o terminal está projetado, acredito que ele não valoriza o nosso patrimônio histórico, ele não valoriza também, por exemplo, a Fortaleza de Santa Catarina. Se houvesse uma integração com a Fortaleza de Santa Catarina, né, a gente podia deixar a Fortaleza de Santa Catarina um equipamento histórico sustentável, porque o turista desceria do transatlântico e entraria na Fortaleza para ter acesso a uma pequena feira de artesanato local, a atividades culturais como dança, música e teatro, porque Cabedelo é uma cidade, apesar de ser pequena, é riquíssima nesse tipo de atividade. O outro aspecto positivo seria que o turista estaria entrando, de repente, numa sugestão que eu faço, né, ao primeiro museu da história da Paraíba. Nós não temos um museu nesse aspecto. Então, esse equipamento histórico podia ser revitalizado, podia ser mantido de maneira sustentável, não só por todas as empresas que estão no entorno do porto, mas pelo próprio terminal de passageiros, que daria sustentabilidade a esse equipamento hoje que o governo federal não tem dado a devida atenção. E, na verdade, eu acho que o Brasil não tem uma vocação para preservar o seu patrimônio histórico. E essa nossa geração tem esse compromisso e tem essa responsabilidade. A gente precisa recuperar isso. E nada como você desenvolver as atividades econômicas do seu estado com esse aspecto sustentável, respeitando não só o meio ambiente, mas preservando nossa identidade histórica. Afinal de contas, uma fortaleza do ano de 1592, se eu não me engano, está aqui precisando e pedindo ajuda. Eu acho que está na hora da Paraíba se unir e também preservar a sua própria história. O Diário da Paraíba agradece a sua participação e até uma próxima oportunidade.